Eu respeito todos aqueles que acham que nesse país existe renda fixa. Sabe por quê? Porque a renda fixa não existe. Existe perda fixa. Se você for fazer uma avaliação correta do seu poder de compra entre dia 2 de janeiro e 30 de dezembro, você vai ver que o seu poder de compra, a perda desse poder de compra, é no mínimo 2 vezes superior àquilo que a renda te oferece. Então, vamos supor, você aplica no dia 2 de janeiro numa renda fixa. No fim do ano, você vai ganhar 10, 12%. Só que você perdeu 24%. Entendeu? Então, não tem renda fixa. Você mal consegue reajustar o dinheiro. Enquanto que nas ações você tem essa possibilidade. E é uma pena que o brasileiro, né, muitos brasileiros que não têm, não sabem como começar, estejam com o dinheiro ainda muito na poupança, né? Poupança, infelizmente nosso país é o que é, tá entendendo? E o brasileiro, ele é sempre atemorizado pelo banqueiro, né? Fala, não compra ações que você vai perder, né? Mal sabe ele que ele perde na renda fixa. E tem um negócio interessante até de se comentar, né? Quando o Collor, ele assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez foi mudar o padrão monetário, né? Ao mudar o padrão monetário, ele tirou o cruzado e instituiu novamente o cruzeiro. O que ele fez? Ele encurralou todas as aplicações, menos as ações. Então, para quem diga que as ações não têm garantia, elas têm uma garantia maior do que a poupança e uma segurança ainda mais intensa. Você falou tudo. Eu, por exemplo, não fui afetado. Eu tinha ações, fiquei com as ações, estou com elas até hoje, ganhando, tá entendendo? E teve muita gente que perdeu dinheiro. É verdade, infelizmente o brasileiro é muito seduzido pelos banqueiros, né? Se a gente pegar as ações dos bancos, né, Barsi, sei lá, vamos colocar aí 10 anos para cá, 20 anos para cá, super se valorizaram, né? Em comparação com a poupança não tem nem comparativo, mas quando o brasileiro ia no banco, enfim, até hoje, era oferecido para ele produtos ruins como a poupança, né? Ninguém oferecia, vem ser meu sócio, compra uma ação aqui do Itaú ou uma ação do Bradesco, né? Isso exatamente. É bem vem claro. Vem ser meu doador, não meu sócio. Exatamente. Vem ser meu doador, vem financiar a minha empresa, né? Agora, Barsi, a gente viu uma declaração também que o senhor critica muito a questão de aluguel de ações. Queria que você explicasse um pouco sobre o que é o aluguel de ações e o porquê isso é algo ruim para o mercado. Bom, um país, quando ele opta por ter um mercado de valores, ele, claro, vai ter que ter uma bolsa de valores, não é isso? Essa bolsa de valores, ela tem que disponibilizar o quê? Um recinto, onde nesse recinto se entreponham as forças de compra e venda, tá certo? Então, a única maneira que você tem de fazer com que o preço seja um preço real, seja você deixar as forças se degladiarem entre si. A partir do momento que você permite que alguém alugue uma quantidade exorbitante de ações e venda, esse mercado ele não tem estrutura para suportar isso. Então ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo uma pressão desordenada que gera o quê? Que gera um preço fora de condições normais. Tá certo? Então a condição dos preços de todas as ações que são locadas, elas são irreais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente analisa. Então eu digo o seguinte: a locação de ações, ela acaba se convertendo num estelionato. Por quê? Porque se você aluga uma casa, você não pode vender. Porque se você vender, você está praticando um estelionato. Se você aluga um veículo, você também não pode vender, senão você estará praticando um estelionato. Da mesma maneira que se você alugar um equipamento industrial ou um equipamento agrícola, você também não pode vender. Se você vender, você está praticando um estelionato. Então,
Por que você pode vender uma ação? Por quê? Porque isso gera benefícios para o monopólio chamado Bolsa de Valores, B3. Gera esse benefício, entendeu? E eles não querem perder esse benefício. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a CVM, ela continua de costas para o mercado, tá entendendo? Sonolenta, ela não vê. O CAD, que deveria ver isso, também não vê. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele não defende coisa nenhuma, tá entendendo? Então, você vai concluindo coisas que você acaba falando. Por exemplo, quem manda na CVM é a Bolsa. A CVM tem um dono, é a Bolsa. O CAD tem outro dono, é a Bolsa. Tá entendendo? Por quê? Porque o único que ganha com isso é a Bolsa. E agora veja o que eu vou falar para vocês. É uma pena que eu estou falando isso para vocês agora, antes de vocês falarem com o Bolsonaro, né? Mas veja o que acontece. Você, eu e todas as pessoas físicas que compram uma ação e obtêm um resultado, eles são obrigados a pagar 15% sobre esse resultado. Tá certo? Os fundos não pagam. Sabia disso? Não sabia. Os fundos, eles compram, vendem, faz miséria e não pagam. Então o que acontece? Os únicos que são os locadores de ações para vender no mercado são os fundos. Então os fundos locam ações, vendem no mercado, produzem a baixa, recompram depois em baixo e não pagam nada. Só lucram com isso, né? Então, veja bem, então o governo está deixando de tributar a especulação. Ele tributa o consumo, tributa a produção e deixa de lado. Por quê? É uma boa pergunta, né? Fazer essa pergunta pro... Não, mas vai chegar com certeza, né? O Bolsonaro é nosso... A gente pretende entrevistar o Bolsonaro de novo e com certeza nós vamos levar essa pergunta. Não, isso aí vai chegar para ele e falar, você sabia que você deixa de tributar a especulação? E veja o que eu vou falar para vocês, hein? Isso que eu vou falar é real, não é fantasia. A Bolsa, ela oscila, né? Mercado um pouco melhor, mercado um pouco pior. Ela oscila faturando 30 bilhões por dia. Então, desses 30 bilhões por dia, você corta na metade, porque 15 é venda e 15 é compra, tá certo? Então, suponha que 15 na venda. 15% sobre isso, quanto dá de faturamento? Dá uma bela arrecadação. Dá inúmeros bilhões por ano. E o governo